Oi gente, sou eu, a Moreira. Hoje eu tô vindo aqui com mais um vídeo. Eu pensei bem em gravar esse vídeo. Levei uma semana para não aproveitar a euforia do assunto e falarem que eu só aproveitei a oportunidade, né, para ter visualização. E durante esse período eu pedi muita orientação lá do paizão para estar falando com vocês sobre esse assunto. Vamos justificar o injustificável? Se você quiser saber a minha opinião sobre essa polêmica, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, gente, é o seguinte. Há uns tempos pra cá, uns dias pra cá, eu tenho falado mais sobre a minha vida espiritual, né? Algo que eu sempre deixei de lado para evitar polêmicas e cobranças. Mas eu sempre mencionei, né, que eu venho de uma vida cristã que eu iniciei aos 15, 16 anos e tive altos e baixos. Eu me converti, eu não me batizei na igreja evangélica. Então, assim, desde os 15, 16 anos eu tenho um comprometimento com a palavra, eu tenho um respeito, eu tenho medo, temor, né, a, a Deus, né? Ele deixou pra gente regras pra gente ter a salvação, para nós termos a salvação. Se você acredita ou não, não é o assunto desse vídeo, tá? E eu quero mostrar para vocês o seguinte: o fato de eu ter, de eu fazer parte do corpo de Cristo, mesmo não sendo batizada em nenhuma igreja, mas eu conhecer a palavra, eu ler a Bíblia, eu meditar sobre a palavra, eu buscar por Deus de várias formas, né? De querer Jesus na minha vida, de querer andar conforme a vontade dele. Eu, eu tenho para falar sobre esse assunto, sim, tá? É complicado quando você começa a frequentar uma igreja, quando você se compromete com Deus, de se manter em santidade. Eu aprendi logo que eu me converti, frequentando a igreja até os 18 anos, assiduamente. Depois eu parei, voltei para a igreja católica, onde eu sou batizada. Fui batizada lá na Aparecida do Norte. Minha família, mesmo meus avós, dos dois lados são. As minhas avós são católicas, os meus avós eram católicos fervorosos. Eu me converti, eu não venho de um lar cristão, de evangélico. Eu me converti por livre e espontânea vontade sozinha, né? Meus pais não frequentavam a igreja até então. Meu pai sempre foi católico, minha mãe deu uma afastada da igreja católica e há uns 20 anos, quase 20 anos, ela se converteu, mas a minha mãe ela vem de uma família evangélica. Minha bisavó, meu bisavô eram evangélicos. Então a minha mãe vem, né, desse berço. Então assim, a gente aprende que quando nós vamos louvar a Deus, quando nós fazemos parte de algum ministério, somos líderes de algum ministério, de algum grupo jovem, um grupo de idosos, um grupo de casais da igreja, nós temos que estar em santidade. O nosso corpo é o habitat do Espírito Santo, então a gente não pode dar nós não podemos satisfazer a carne, ok? É algo que a gente aprende logo que a gente entra na igreja, pelo menos na minha época foi assim. Então, depois quando eu voltei para a igreja católica e depois eu saí e tento voltar para a igreja evangélica, mas assim, os acompanhamentos que eu tive de pastores, pastoras que estavam ali ministrando a palavra para mim, sempre frisou isso. Se você vai fazer parte de um grupo na igreja, se você vai liderar esse grupo, se você vai cantar lá no púlpito, se você vai evangelizar, você tem que estar em santidade. Você não pode estar servindo dois mundos. Você não pode estar satisfazendo a vontade da carne. Você não pode enganar as pessoas. Ok?
Então, o que eu tenho para falar dessa situação da Daniela Araújo, para mim, ela estava servindo 2 mundos, ou ela serve 2 mundos. Isso não pode passar pelo corpo de Cristo. Ela tem que ser, sim, não é julgada, porque não cabe a nós julgarmos, realmente, não cabe a nós atirarmos a primeira pedra, porque todos nós temos pés de barros, né? Nós temos o pé de barro, porque nós pecamos. Só que é o seguinte, quando alguém chegou e fez um videozinho tacando o dedo assim na cara na câmera assim, falando, você que fica julgando, que tá aí falando mal dela, que tá aí condenando a atitude dela, você não é pecador? Você é um santo? Não, filha, eu sou uma pecadora, eu não sou santa. Eu subjugo a minha carne todo santo dia, tá? Todo santo dia eu tô subjugando minha carne. Só que eu não lidero ministério nenhum. Só que eu não saio falando da palavra de Deus, vivendo uma outra realidade. Eu não uso o meu canal para ficar falando de Deus, sendo que eu sei que eu ainda estou em tratamento, tá? Eu não brinco com a palavra de Deus. Eu não dou falso testemunho. Eu não engano ninguém. Falar bonito, todo mundo fala, tá? O testemunho que a gente tem que dar é o que vai converter outras pessoas. Não adianta você pintar cabelinho, cortar cabelinho para ficar moderninha, ok? Se você tá em pecado, não é assim que você vai conquistar as pessoas. O que está acontecendo com a Daniela Araújo é uma atitude que ela tomou. Deus deixou claro livre-arbítrio para nós fazermos o que quisermos na nossa vida. Só que nós vamos ter que ter consciência que nós vamos colher aquilo que a gente plantou. O caminho que nós escolhemos, as consequências daquilo. Ela está colhendo o que ela plantou. Ela escolheu, ela vem de um lar evangélico. Ela sabia que se ela entrasse nas drogas, ela sabia se ela ficasse em fornicação com o namorado, porque numa das ligações ela chama ele para tomar banho com ela, sendo que ela está levando a palavra através da música, ela tinha que estar em santidade. Ela escolheu. Ela optou por isso. Tá lá, tá na nossa Bíblia, tá lá no nosso livro que a gente segue. Nós vamos ser responsáveis pelo que nós fazemos. Os omissos nessa situação, os amigos, a família, o líder dela, o pastor, pastora, bispo, eu não sei, que viram a situação impossível você conviver com uma pessoa, você dividir o palco com essa pessoa, o púlpito com essa pessoa e você não saber que essa pessoa está passando por essa aflição. É impossível. O que vocês fizeram? Se omitiram? Eu tô orando pela recuperação dela. E não fazem nada? Deixa a bomba na mão de Deus e Deus que tem que resolver? Agora vem todo mundo tacar o dedinho na cara, aqui na câmera, para falar que você tá julgando, quem é você para julgar? Que esse cara foi um covarde? Que esse cara não deveria ter exposto ela? Não deveria? Ele deveria ficar conivente à mentira, à enganação. Como os outros que a rodearam ou rodeiam fazem. Em nome do quê? Em nome do quê? Eu não estou julgando a atitude dela. Ela, como eu falei, ela fez a escolha dela. É o livre-arbítrio dela. Tá? Na verdade, o que eu estou reprovando é a atitude dela em esconder, em enganar. A omissão das pessoas que a rodearam, que não fizeram nada. Eu vou contar uma história para vocês. É história, ou seja, com H. Não é história, conto de fada, mentirinha. É uma história. Uma pessoa fazia parte do grupo de louvor. O pai dele, pastor da igreja. Ninguém sabia que ele estava vivendo em 2 mundos, mas o pai sabia. O pai, como pastor, ele poderia ter ficado quieto. Ninguém estava sabendo. Desconfiava que o rapaz vivia em 2 mundos. Mas ninguém ia ter, como aconteceu aí com a Daniela, ninguém ia ter peito para chegar e falar para o pastor, ô pastor, seu filho está aí vivendo 2 mundos.
Tá fornicando. Tá fornicando aí adoidado. Ninguém ia ter peito pra isso. Mas pra falar pelas costas tinha, né? O que esse pastor fez, o pai? Pegou o rapaz, colocou no banquinho lá. Falou, filho, é aqui que você vai ficar. Você não é digno de subir no altar para falar, para proclamar, para bendizer o nome de Deus. Você está servindo dois mundos. Ou você escolhe um ou você escolhe o outro. Servir os dois e vir aqui evangelizar, você não vai. Foi o que esse pai sábio fez. Esse pai temente a Deus fez. Esse servo de Deus fez. Ele colocou o filho dele de castigo. Vai se tratar sentadinho aí no banco. Para depois você vir aqui liderar o louvor. É isso que os que estão em volta da Daniela deveriam ter feito. E não ter se omitido através de uma oração, através do apoio, através do acolhimento. Sabe o que vai acontecer? Quer que eu fale para vocês o que vai acontecer? Todo mundo agora, ou a maioria, vai justificar. Ah, eu estou fornicando, estou gravando um CDzinho para Jesus, ele vai me perdoar. Ah, eu estou aqui me drogando, então porque aconteceu com a Daniela Araújo, ele vai me perdoar. Os irmãozinhos vão me apoiar. Já prestaram atenção que pode acontecer isso? Entendeu? Entenderam isso aí? Eu já ouvi pastor falar que ia sair da igreja que ele frequentava para abrir uma outra igreja para ele ficar rico. Por que será que ele falou isso? Porque ele está vendo os outros pastores fazendo essa gracinha? Porque os irmãozinhos estão passando a mão na cabeça desses pastores, então ele fala, é fácil pegar dinheiro de irmãozinho? Presta atenção, gente. Vocês estão querendo justificar o injustificável. A Daniela, ela agora é uma doente por opção dela. Ela não é aquele doente que Deus fala na Bíblia, que não conhece a palavra, o ignorante que cai nas tentações do mundo. Ela conhecia a palavra. Ela caiu em tentação, ela foi servir o corpo, o prazer da carne, por opção dela. Tá? Ela deveria ficar agora em tratamento, tanto físico, por conta da química, quanto tratamento espiritual. Ela tem que se tratar. Ela é doente nos dois sentidos. Não, sabe o que está acontecendo? Tá lançando música nova. E um monte de gente apoiando. Porque nós, evangélicos, conhecedores da palavra, nós temos que perdoar. Filho, eu não tenho que perdoar nada. Eu não segui essa moça. Eu não tenho que perdoar nada. Eu não acreditava nessa moça. Ela tem que pedir o perdão de joelho, se jogar no chão, se arrebentar. É para Deus. É com a palavra dele que ela estava brincando. Tá? Era com o testemunho que ela tinha, que ela passava para as pessoas, que ela estava brincando. Como ela falou em um dos áudios, o púlpito é como se fosse um palco. Não é não, filha. Se foi isso que seus líderes ensinaram, não é não. Tá? Então, só para deixar claro, eu sou pecadora sim. Eu não devo atirar a primeira pedra. Mas da mesma forma que me cobraram várias vezes a minha santidade para eu poder servir o corpo de Cristo, eu faço o mesmo com ela. Santidade. Não queira justificar o injustificável. Se não tem santidade, você não pode usar a palavra de Deus. Se você está satisfazendo a carne, está participando do outro mundo, você não tem autoridade, você não está capacitada a falar de Deus. Você está em tratamento como eu estou em tratamento. Por isso que eu não saio pregando, por isso que eu não saio cantando, por isso que eu não saio louvando como testemunho para as outras pessoas. O seu maior testemunho é na sua atitude e não no blá blá blá, na melodia bonita. Vale a pena justificar o injustificável? Beijoquitas mil e tchau.
Se você gostou, clique em gostei, se inscreva no canal para receber a atualização antes de todo mundo e me ajude na divulgação compartilhando este com seus amigos. Obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.